Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Graças a Deus, o Senhor está nos agraciando com esta noite maravilhosa. Já nos tem agraciado pelo dia, né? E agora pela noite. E tem nos trazido em sua casa com esse propósito no coração de estarmos em comunhão com os irmãos, como a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E também para louvarmos ao nosso Deus em espírito e em verdade, manter comunhão com Ele através da adoração, como sua igreja. E também, neste culto de doutrina e oração, nós iremos também ter nossos momentos de pedidos também após a doutrina que nós iremos receber hoje. Então vamos orar ao Senhor, pedir direção do seu Santo Espírito para o seu trabalho que já iniciou nesta noite, culto de doutrina e oração. Oremos. Peço que todos possam ficar em pé, por favor. Vamos orar ao Senhor em pé, reverência ao nosso Deus, e vamos elevar nossos pensamentos aos céus, ao trono da graça. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor, ó Pai, imerecido em nossas vidas. Muito obrigado pela tua graça ter nos alcançado, Senhor. Pelo Senhor ter tido misericórdia de nós. Pelo Senhor ter nos escolhido antes da fundação do mundo para sermos do Senhor, para te servir, ó Pai, para trabalhar, ó Deus, na tua obra. Senhor, queremos te agradecer pela vida de cada irmão que pôde chegar aqui em tua casa nesta noite. Te agradeço pelas famílias que estão aqui. Se há alguém vindo para cá, Senhor, para a tua casa, também eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, a tua guarda fiel, que possa chegar em paz na tua casa também, para te cultuar também nessa noite, ó Pai. Peço-te também por aqueles que não podem vir, por algum motivo, Senhor, que o Senhor o sabes. E peço também a tua bênção sobre todos, sobre todas as famílias, que eu venha estar abençoando, dando também fortalecimento espiritual na vida de todos. Abençoa toda a tua igreja, Senhor. Ó Deus, em nome santo de Jesus, pedimos, Senhor Deus, ajuda do teu Espírito Santo, Senhor, para o teu trabalho, Pai. Nos abençoa nesta noite, recebe a nossa adoração diante do teu trono, ó Pai. E também, Senhor Deus, fala através da tua palavra a nós nesta noite, ó Pai. Porque nós precisamos ouvir, Senhor Deus, para a nossa melhoria espiritual, como cristãos aqui nesse mundo, para que também o que nós aprendemos aqui, possamos também transmitir para outras pessoas que ainda não te conhecem, Senhor, a tua palavra. Senhor, em nome santo de Jesus, Pai, fica conosco, nos abençoando. Pedimos perdão dos nossos pecados e de todas as nossas transgressões que nós temos cometido diante do Senhor. Em nome santo de Jesus é que nós te pedimos e também nós te agradecemos. Amém. Amém. Agora nós iremos, amados irmãos, cantar o cântico Maravilhoso És. Vamos adorar o nosso Deus com este cântico Maravilhoso És. Tua glória enche a terra e enche o céu.
entoar agora o 314, Estou Seguro. Cantor cristão. Vamos cantar alegremente esse cântico. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. No seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. No seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. No seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. No seguro, descansando no poder de Deus. Amém, Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amados, ainda de pé, em reverência à palavra do Senhor, vamos abrir nossas Bíblias para a terceira carta de São João. Vamos ler toda essa carta, do versículo 1 ao versículo 15. Então eu vou ler os versículos ímpares, os amados irão ler os pares, ok? A igreja vai ler os pares juntos. Eu vou começar a leitura, terceira carta de São João, versículo 1 ao versículo 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Igreja. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Igreja.
Escrevi uma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Igreja. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Igreja. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúdam os amigos nome por nome. Saúda os amigos nome por nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Peço que ao nosso irmão Janderson que faça uma oração agradecendo a palavra do nosso Senhor. Amém, Senhor. Podem sentar, amados irmãos. Obrigado aí pela reverência ao nosso Deus, pela cooperação também. Amados, agora nós iremos cantar mais um cântico. O cântico é Participe na obra do Senhor. E nós temos esse momento aí de ofertar ao nosso Deus, tá? Com esse cântico. Participe na obra do Senhor. Participe na obra do Senhor. Participe na obra do Senhor. O campo é vasto, a obra é santa. São milhões sem Jesus, sem salvação. Ele bate ao coração e diz: eu preciso de participação. Tu precisa de participação. Amém. Nosso irmão Igor vai orar pela oferta agora, agradecendo. Amém. Amém. Graças a Deus. Bem, meus queridos irmãos, essa foi a nossa parte com o nosso Deus. Agora quero passar a palavra ao nosso pastor Júlio César, que vai trazer o estudo da palavra do Senhor nesta noite para nós, nesta carta de 3 João. Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz no nome de Jesus, amém? Queremos agradecer ao nosso bom Deus mais essa oportunidade
onde nós estamos vivenciando um novo momento. O Carlinho, ele vai dormir aqui na igreja, que o Carlinho é o que está mais empolgado com essa porta. Não para de olhar para essa porta. Hoje ele estava me perguntando se ia ter culto. Carlinho tá... Carlinho? Gostou da porta, né, Carlinho? Que o pai é que vai pagar, fala para ele. Então, irmãos, graças a Deus, né? Deus tem sido bondoso para conosco. Vamos retornar a perseverar na doutrina dos apóstolos, onde nós vamos hoje iniciar o livro de 3 João. Quarta-feira nós não tivemos o estudo por ocasião da obra que estávamos fazendo aí na frente da igreja, mas hoje nós vamos dar início. Antes de nós lermos 3 João, do versículo 1 ao versículo de número 4, que é os versículos que nós iremos meditar, gostaria de fazer algumas considerações. A primeira dela é relembrar a ausência daqueles irmãos que não estão conosco hoje, onde nós temos a irmã Abigail com o irmão Zé Ferreira, que foram para o sítio. Temos a irmã Leucimar, que foi para o município do Castanho. Temos o Alf, que é a Regina, que não vieram por causa da moto, que está dando muito problema. Quem tiver uma moto para doar para esses irmãos, boa, né? E tem uma moto que está dando problema, para mais do que funciona. Ok, irmãos? São esses irmãos, foram aqueles que pediram orações por eles. Os demais, como eu sempre digo, não sei por que não vieram. Deus o sabe. 3 João, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 4, onde nós queremos dar como tema central a liderança na Igreja de Cristo. Nos diz assim a palavra de Deus, 3 João, versículo 1, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Até aqui somente a leitura. Vamos fazer uma brevíssima oração, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus, para que possamos entender a sua palavra, aplicarmos nas nossas vidas e sairmos daqui transformados e edificados. Querido Deus e nosso eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pelo fato de estarmos nessa quarta-feira, esse culto de doutrina e oração, onde os propósitos dessa noite, Senhor, é louvar o Teu nome, qual nós já fizemos, é termos comunhão, qual nós estamos tendo, e agora, Senhor, é sermos edificados pela Tua palavra, que a mesma fale aos nossos corações, para que haja nas nossas vidas progresso espiritual, Senhor, porque esses são os nossos objetivos. Queremos, Senhor, lembrar daqueles irmãos que estão viajando, que o Senhor abençoe, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades. Queremos também, Senhor, orar pelo irmão Alaf, a Regina, onde nós pedimos, Senhor, que o Senhor ajude teus servos com relação ao automóvel que não tem cooperado, para que assim, Senhor, ele possa ter condições de ajeitar, para que ele possa vir à tua casa, Senhor. Oramos também por aqueles que não puderam vir por causa de trabalho e estudo, mas existe, Senhor, algum servo teu, serva tua, teu que voluntariamente decidiu não vir à tua casa. O teu Santo Espírito possa estar convencendo da necessidade que temos
de estarmos na tua casa juntos para aprendermos mais do Senhor. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Podeis sentar-se. Obrigado pela participação de todos. Então, irmãos, nós vamos dar início aqui a essa carta, terceira carta de João, onde o tema é a liderança na Igreja de Jesus Cristo. E o apóstolo João, aqui também nessa carta, ele já escreveu a segunda carta para alertar sobre o perigo dos falsos mestres. Nós já aprendemos na segunda carta de João, que João teve como propósito, na segunda carta, escrever sobre os perigos dos falsos mestres. Na carta de 3 João, essa carta que está em tela, o propósito de João é advertir sobre os falsos líderes. Nós já aprendemos que existem falsos mestres, mas também existem falsos líderes. E na segunda carta, os falsos mestres apelavam para o amor, mas negavam a verdade. Então nós aprendemos lá que os falsos mestres, eles sempre apelavam para o amor, mas eles negavam a verdade. Na terceira carta, o falso líder, ele apela para a verdade, mas nega o amor. Na segunda carta, nós colocamos os aspectos negativos da hospitalidade, onde nós aprendemos lá que nós não devemos hospedar ou mesmo praticar hospitalidade àqueles falsos mestres. Na terceira carta, nós vamos aprender o lado positivo da hospitalidade, que todos nós precisamos hospedar. A segunda carta alerta para o perigo de exercer hospitalidade com os falsos mestres. Já nessa carta aqui, ela vai mostrar para nós a necessidade de hospedar e receber os pregadores fiéis da palavra de Deus. Ou seja, se nós que somos crentes, nós não devemos acolher os falsos mestres em nossas casas, mas de bom grado nós devemos receber os servos de Deus. João Stott, ele diz assim no seu comentário, quando ele diz que essas duas cartas, tanto a segunda como a terceira, devem ser lidas juntas para nós podermos obter uma equilibrada compreensão dos deveres e limites da hospitalidade cristã. O que ele está dizendo? Nós devemos ler essas duas cartas, que assim nós vamos ter a compreensão melhor de como nós praticarmos a hospitalidade. Como eu disse para os irmãos agora há pouco, a segunda carta, ela disse que nós não devemos praticar a hospitalidade contra os falsos mestres. A terceira carta já vai dizer que nós devemos praticar essa hospitalidade aos verdadeiros pregadores da palavra de Deus. A chave desta carta é a palavra testemunho. Olha no versículo de número 3, quando ele diz: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho. Versículo 6, ele diz: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. E versículo de número 12 diz: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade. Então, a palavra testemunho é a chave principal desta carta. Ela significa não somente o que dizemos, mas também o que fazemos. Cada cristão, cada um de nós,
Somos testemunhas boas ou más. Somos parte do problema ou da solução. Somos bênção ou maldição. Não há neutralidade quando se trata da vida cristã. Ou seja, todos nós somos testemunhos, ou seja, para o bem, ou seja, para o mal. Irmãos, essa carta ela fala de 3 homens. Primeiro, Gaio, Diótrefes e Demétrio. Na igreja visível de Deus, há crentes genuínos e também crentes falsos. Há os que amam a Deus e buscam a sua glória, e há aqueles crentes que assim mesmo estão interessados apenas em sua projeção. Então nós somos testemunhos, tanto para o mal como para o bem. E na igreja de Deus, na igreja invisível, há crentes falsos e há crentes também verdadeiros. Ou seja, na igreja há pessoas que trabalham com Deus e para Deus, e há pessoas que trabalham contra Deus. Na igreja há trigo e joio, ovelhas e lobos. Então é bom cada um de nós nos examinarmos. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 13. Só estou fazendo aqui uma pequena introdução para nos levar àquilo que João vai nos dizer. Em 2 Coríntios, eu terminei dizendo para os irmãos que na igreja de Deus há ovelhas e há lobos, há crentes verdadeiros e há crentes falsos. Em 2 Coríntios, capítulo de número 13, o apóstolo Paulo, confirmando com o que João está dizendo, olha o que ele diz no versículo de número 5. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 5. Eu estou dizendo que nós devemos nos examinar a nós mesmos para nós sabermos se nós somos lobos ou se nós somos ovelhas, se nós somos trigo ou se nós somos joios. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, o apóstolo Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que nós devemos nos examinar se estamos na fé, devemos provar a nós mesmos, nós somos crentes, ou reconhecer que Jesus Cristo está em nós. Caso ao contrário, nós já estamos reprovados, ou seja, nós não somos o verdadeiro crente. Então, quando João escreve essa introdução aqui, ele vai dar algumas indicações para o verdadeiro e para o falso crente nesses 3 personagens que nós vamos ver aqui. Então, dito isso, eu gostaria de considerar com os irmãos algum ponto referente a essa carta a ser destacado. E o primeiro ponto que nós queremos destacar como introdução é o remetente da carta. Remetente da carta. Versículo de número 1, ele diz assim: o presbítero ao amado Gaio. Então, quem é o remetente dessa carta aqui? O apóstolo João. Não é João Marcos e nem João Batista, é o apóstolo João. Só que João, ele não menciona o seu nome apostólico. Ele não se apresenta como apóstolo.
Como o apóstolo Paulo faz, né? Quando ele vai começar a sua carta, ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Aqui João, ele não se apresenta dessa forma, ele se apresenta como o presbítero. O significado de presbítero na ocasião aqui quer dizer o velho, em virtude da avançada idade que João estava nesse tempo. Augusto Nicodemos, ele diz assim, quando ele identifica o presbítero: o presbítero revela a sua maneira despretensiosa e humilde de lidar com os irmãos. Ou seja, João aqui, ele não tem nenhuma intenção de se evidenciar pelo seu nome. Ou seja, João aqui, ele se coloca como o presbítero, se colocando como humilde entre os irmãos. Hoje é diferente, né? Hoje o que a pessoa faz? Coloca logo uma placa na frente da igreja, coloca a sua foto, coloca a foto da sua esposa e coloca o seu nome. João, ele não fez isso. Ele poderia dizer: eu sou o apóstolo de Jesus Cristo, fui chamado por Jesus Cristo. Mas João, com sua humildade, ele diz: o presbítero. Então, quem foi que escreveu a carta? João, o apóstolo, apesar de ele não colocar o seu nome. O segundo ponto que queremos destacar é o destinatário, para quem João escreveu a sua carta. Versículo de número 1, quando diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Diferente da segunda carta, a terceira carta ela é endereçada a um homem. A segunda carta ela foi endereçada a uma igreja local, mas a terceira carta ela é endereçada ao homem, quando João diz ao presbítero, ao amado Gaio. Irmãos, esse nome Gaio, ele era muito comum entre os romanos, e o Novo Testamento ele faz três referências sobre 3 Gaios, tá? Porque existe 3 Gaios no Novo Testamento. Então, quando eu perguntar quem foi que escreveu a carta de 3 João, você precisa me responder certo, porque eu vou dizer para vocês qual é o certo. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 14. Aqui está o primeiro Gaio. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 14. Ele é chamado de Gaio de Corinto. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 14, quando o apóstolo Paulo diz: dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Esse é o primeiro Gaio, chamado de Gaio de Corinto. Segundo Gaio é o Gaio de Macedônia. Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, versículo 29, segundo Gaio. Atos 19, 29. O apóstolo Paulo também. Atos 19, 29. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremetaram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Segundo Gaio é o Gaio de Macedônia. Terceiro Gaio, aqui mesmo em Atos, capítulo de número 20, versículo 4. Atos 24. Atos 20, versículo 4. Acompanharam-no até a Ásia,
Soprato de Bereia, filho de Pirro, Aristarco, e segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, e Timóteo, bem como Tíquico e Trofimo da Ásia. Então, Gaio de Derbe é o terceiro Gaio. Os comentaristas, a maioria dizem que João escreveu para esse terceiro Gaio, chamado Gaio de Derbe. Então, para quem João escreveu a terceira carta? Foi para Gaio de Derbe, João não apenas chama de Gaio de Derbe, mas ele chama de Gaio amado. Está no versículo de número 1, quando diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Versículo de número 2, amado, acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Versículo de número 5, amado, procede fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, isto faz mesmo quando são estrangeiros. Então, João, ele faz menção, chamado esse irmão Gaio de amado. Vocês viram aqui 3 vezes João chamado ele de amado. Mas também reforça que João, ao escrever Gaio chamando de amado, o qual ele diz: a quem eu amo na verdade. Irmãos, aplicando isso para nossas vidas, o cristão não é apenas para ser sentido, mas também para ser declarado e demonstrado. O cristão não é apenas para ser sentido, mas também para ser declarado e demonstrado. Por exemplo, aqui nós estamos diante de João, o apóstolo, que ele ama esse irmão Gaio e ele chama ele de amado. Aí, aplicando isso para nossas vidas, nós temos o costume de chamar o nosso irmão de amado. Como é que nós chamamos nossos irmãos? De amado. Ou você tem o costume de ser chamado de amado por alguém? Aqui nós temos o exemplo de João. Por que João chamava ele de amado? Porque o versículo de número 2, de número 1, qual ele vai dizer: a quem eu amo na verdade. Irmãos, quando nós amamos os irmãos, nós demonstramos o amor. O amor ele tem que ser sentido, mas o amor também tem que ser evidenciado, assim como aconteceu com João. Então, Gaio era um homem especial, era daquele tipo de gente que atraía as pessoas pela sua bondade, amor e testemunho. Ou seja, quando Gaio ia chegando na igreja, o que os irmãos faziam? Amavam esse irmão, chamavam ele de amado, porque ele demonstrava bondade. Nós vamos ver no decorrer da carta a sua bondade e o seu amor e o seu bom testemunho. Então João fazia isso. Augusto Nicodemos, na sua nota, ele diz assim: para o fato de que os nossos dias, por causa da aceitação crescente do homossexualismo em nossa sociedade decaída, o genuíno amor fraternal entre irmãos em Cristo pode ser visto de modo suspeito, especialmente pelos que têm a mente envenenada pela impureza sexual. O que Augusto Nicodemos está dizendo? Que ao crescer esse amor entre irmãos, os homossexuais, eles dizem que é o pensamento dele, porque, irmãos, se vocês lembram, o apóstolo João, ele é o apóstolo amado de Jesus Cristo. E João aqui,
Gaio é o discípulo amado de João. O que Nicodemos está dizendo? Com essa crescente, os homossexuais nessa sociedade caída, por causa dessa aceitação, ele diz que pode ter essa relação afetiva entre irmãos e entre as pessoas. Por isso que eles defendem que, apoiado no que Jesus Cristo diz e apoiado no que João está dizendo, que é permanente, é liberado o amor entre duas pessoas do mesmo gênero, no caso aqui, dois homens, porque Jesus amou o apóstolo João e o apóstolo João amou a Gaio, quando ele chama de amado. Então assim eles defendem essa tese. Mas Augusto Nicodemos está dizendo que esse genuíno amor fraternal entre irmãos pode ser visto de modo suspeito. Já pensou se eu estou ali naquela porta, aí entra o diácono Livon, aí eu beijo o diácono Livon. Eu amo tanto esse irmão que eu vou beijar ele. Tem algum problema beijar? Mas se passar alguém vai dizer, olha ali, dois gays beijando ali na porta. É assim que acontece? Mas assim que deveria acontecer entre os irmãos, irmão. E lá gostou. E lá, vou mudar então, vou beijar o Gilmar então. E lá no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo, incita até os irmãos beijarem com o quê? Com ósculo santo, certo? Que é aquele beijo que nós damos na testa, quando o pai dá no filho, a mãe dá na filha, porque mostra o quê? Mostra o amor afetivo pelas pessoas. Certo? Então, em primeiro lugar, só voltando aqui o remetente da carta. Segundo lugar, o destinatário da carta para Gaio, qual nós tiramos aí algum exemplo. Terceiro lugar, até que horas vai? Cadê o... Até que horas vai? 7:50, né? Para a gente ter um tempo a mais, ok? Terceiro lugar, a saudação. Versículo de número 2, ele diz assim: amado, mais uma vez, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. Ou seja, João, ou melhor dizendo, Gaio, era um homem de vida espiritual saudável. Ele não tinha riqueza nem saúde, mas tinha uma vida espiritual saudável. Ou seja, Gaio era aquele irmão que sua vida espiritual era tão abençoada, porque ele lia a Bíblia, ele orava, ele jejuava, ele estava envolvido na obra de Deus, ele estava interessado nas coisas de Deus. Então Gaio era aquele crente espiritualmente saudável. Então é possível ser pobre e rico espiritualmente. É possível estar fisicamente enfermo e ter uma vida espiritual abundante. Então, a saudação de João é, na verdade, uma oração em favor de Gaio, quando ele diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. Irmãos, sabe que isso nos ensina? Que nós devemos orar pela prosperidade financeira dos nossos irmãos, pela prosperidade financeira e também pela saúde dos nossos irmãos. Por quê? Porque João, ele orou para que isso acontecesse, quando diz: acima de tudo, faço voto por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma.
Só que assim, irmãos, o que tem acontecido hoje? Nós temos visto que Deus tem abençoado os crentes. E os crentes têm sido prósperos, mas essa prosperidade foi aquilo que o evangelista Arlisson pregou domingo que passou. Que essa prosperidade, ela tem atrapalhado, impedido de servir a Deus. Só que nesse caso aqui de Gaio era um homem próspero espiritualmente. Gaio não tinha riqueza, mas ele era próspero espiritualmente. Então, qual é o perigo de nós orarmos pela prosperidade dos irmãos? Quando essa prosperidade possa impedir de servir a Deus. Então, é isso que tem acontecido com os crentes de hoje, tá bom, irmão? É isso que tem acontecido na igreja evangélica. É que os crentes eles se tornam prósperos, que não é pecado e nem proibido, mas a questão é quando essa prosperidade impede de servir a Deus. Então nós precisamos orar, porque nos diz assim: contudo, no engano da teologia da prosperidade, que afirmam que o crente não pode ser pobre nem ficar doente. Então, o que a teologia da prosperidade ela prega? Que o crente não pode ser pobre. E além de ele não poder ser pobre, ele também não pode ficar doente, porque a prosperidade a teologia da prosperidade prega isso. Aqui não, irmãos, é o contrário. Vamos orar. Senhor, abençoe o Janderson, abençoe o Jades, que ele cresça como, qual é a palavra que dá lá? A pessoa que está em cima? Empresários, que eles cresçam como empresários, mas que essa empresa que eles vão ter não atrapalhe de servir na tua obra. Então é isso que João está dizendo: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspero a tua alma. Irmãos, a palavra de Deus, porém, ensina que tem algo melhor do que a prosperidade financeira, que é a prosperidade da piedade, com o contentamento. Vamos ler 1 Timóteo aqui, e é isso que tem acontecido com os crentes de hoje. É isso que tem acontecido com a igreja evangélica de hoje. 1 Timóteo 6,6. O que eu estou dizendo para os irmãos? Que a verdadeira teologia da prosperidade é a prosperidade da piedade com contentamento. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6, o apóstolo Paulo, quando diz a Timóteo, ele diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. O que o apóstolo Paulo diz? Irmãos, melhor do que ser próspero financeiramente é ser piedoso, é ter uma vida voltada para com Deus, é uma vida de contentamento. Por quê? O que tem acontecido hoje com os evangélicos? Tem acontecido que eles não estão se contentando com o que tem. E se não se contentam com o que tem, eles vão atrás de prosperidade financeira. Só que atrás dessa prosperidade financeira, empatam de servir a Deus, impede de trabalharem na obra do Senhor. Aí aqui mesmo, para nós fecharmos, em 1 Timóteo, capítulo 6 ainda, versículo 9 e 10, olha o que o apóstolo Paulo diz:
1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, aos quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muita dores. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que aqueles que não têm contentamento, que não são piedosos e querem ficar ricos de qualquer maneira, querem ficar ricos de qualquer jeito, eles caem em tentação, eles caem em ciladas e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam o homem na perdição, porque ele sempre está atrás disso, e por estar atrás disso não trabalha, não tem tempo para Deus, e vai dizer, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então pense o que o dinheiro pode fazer as pessoas que vão ao altar. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, que é assim que vai acontecendo, irmão. A pessoa vai trabalhando, vai estudando, vai ficando próspero, daqui a pouco não precisa mais de Deus, vão se desviar da fé e assim mesmo se atormentarem com muita dores. É isso que acontece quando a pessoa quer ser próspero financeiramente, deixando Deus de lado, tá? Se você puder ser próspero financeiramente, mas com Deus, amém, glória a Deus e aleluia. Então é isso que João está dizendo, que ele faz esse voto, faz essa oração pela prosperidade e saúde, como é próspera a alma dele. Augusto de Nicodemos, sempre gosto do comentário de Augusto de Nicodemos, quando ele diz assim: é oportuno quando diz que esse versículo tem sido usado por muitos para provar que Deus sempre deseja que seus filhos sejam prósperos financeiramente e que sempre tenha saúde. O versículo que ele está dizendo é o versículo de número 2, né, que nós usamos esse versículo para provar que nós devemos sim ser prósperos, para provar que nós devemos ser prósperos financeiramente e também termos saúde. Então, aqui está uma prova para nós sermos prósperos financeiramente e também ter saúde. Fazer somente uma aplicação aqui, irmãos, aí nós vamos parar aqui, tá? A aplicação é: a saúde física é o resultado da boa alimentação, exercício, limpeza, descanso apropriado e vida disciplinada. De igual forma, saúde espiritual é o resultado de todos os fatores similares. O que ele está dizendo? Que quando nós temos uma boa alimentação, nós temos o quê? Uma boa saúde física. Quando nós nos exercitamos, quando nós descansamos apropriadamente e temos uma vida disciplinada, o nosso corpo, a nossa saúde vai estar em dia. Do mesmo jeito é a saúde espiritual. Quando o crente lê a Bíblia, quando ele ora, quando ele faz jejum, quando ele se envolve na obra de Deus, quando ele busca a Deus, ele vai ter essa saúde aqui que o apóstolo João está fazendo voto para Gaio, quando ele diz: amado, acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. Como é próspera a tua alma. Por isso nós devemos nos alimentar com a palavra, que é João 17:17, que diz lá?
Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Devemos nos exercitar na piedade, tá? Foi o texto que nós lemos de 1 Timóteo 4, 6, o versículo 7, que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Devemos nos guardar limpos, evitar a contaminação do mundo e ao mesmo tempo descansar no Senhor. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, porque eu sou humilde. Eita, misturou foi tudo. Mateus 11, 28 e 30. Irmãos, o tempo não nos permite, vamos ficar nesse terceiro ponto aqui que estamos destacando. Se Deus quiser, quarta-feira que vem, nós vamos para o quarto e o quinto, que é o testemunho e a declaração de João. Então, que Deus assim possa aplicar nos nossos corações a sua bendita palavra. Amém ou misericórdia? Vamos orar, irmãos. Agradecer a Deus. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa bendita carta que através do teu servo, o apóstolo João, o qual o Senhor está nos ensinando através desse servo chamado Gaio de Debe, onde aqui, Senhor, nós tiramos algumas lições para as nossas vidas, como nós devemos amar uns aos outros. Mas esse amor, Senhor, tem que ser de palavra e tem que ser também de ação e de atitude, Senhor. Senhor, nós aprendemos através de João quanto o Senhor ele orava pela prosperidade e pela saúde de Gaio, Senhor. Senhor, que possamos ter nessa igreja irmão próspero, que possamos ter empresários, que possamos ter irmãos prósperos, mas que essa prosperidade, Senhor, financeira, não empata de servir ao Senhor, de trabalhar na Tua obra, Senhor. Pai, a nossa oração é que possamos ter saúde, Senhor, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, porque nós precisamos, Senhor, de saúde para trabalharmos na Tua obra, para servir ao Senhor, Pai. Assim como João faz esses votos, pela oração também nós fazemos esses votos, pela oração de uns para com os outros, para que o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.